O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada voltou de novo ao templo. Todo o povo se reuniu em volta dele. Sentando-se, começou a ensiná-los. Entretanto, os mestres da lei e os fariseus trouxeram uma mulher surpreendida em adultério. Colocando-a no meio deles, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em flagrante adultério. Moisés, na lei, mandou apedrejar tais mulheres. Que dizes tu? Perguntavam isso para experimentar Jesus e para terem motivo de o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, começou a escrever com o dedo no chão. Como persistissem em interrogá-lo, Jesus ergueu-se e disse: Quem dentre vós estiver sem pecado, atire, seja o primeiro a atirar-lhe uma pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. E eles, ouvindo o que Jesus falou, foram saindo um, a começar pelos mais velhos. E Jesus ficou sozinho, com a mulher que estava lá no meio, em pé. Então Jesus se levantou e disse: Mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? Ela respondeu: Ninguém, Senhor. Então Jesus lhe disse: Eu também não te condeno. Podes ir, e de agora em diante não peques mais. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nas proximidades da Semana Santa, o Evangelho de hoje nos convida a meditar sobre a imensa misericórdia de Deus, que sempre espera um arrependimento e uma mudança de vida. O Senhor sempre pronto a nos oferecer uma nova oportunidade. A ninguém é negada. Essa é a grande mensagem que o Evangelho constantemente nos lembra. A nossa índole, por natureza, nós sentimos sempre aquele desejo de ver as coisas acontecerem do nosso modo. Como, por exemplo, nesse caso, os mestres da lei vão até Jesus levando aquela mulher surpreendida em adultério. Existe uma diferença entre a mulher do relato da primeira leitura e a mulher do relato do Evangelho. A primeira foi acusada de maneira injusta, de fato existia uma mentira. A segunda, aquela do Evangelho, estava sendo acusada de um fato que realmente tinha acontecido. E aí nós observamos o quanto a palavra de Deus tem a nos ensinar a partir daquilo que Jesus fez e falou. Uma coisa era o que o Antigo Testamento proclamava, mostrava e ensinava. Por quê? Porque ainda não era um ensinamento perfeito, como é o ensinamento dado pelo próprio Jesus. Então, a mulher que era acusada de adultério,
na verdade, estava sendo condenada de algo que ela não fez. E depois de ter clamado a Deus que viesse em seu auxílio, o Senhor suscitou naquele jovem, Daniel, uma sabedoria que muitas outras pessoas que estavam ali não tinham. E aquele jovem teve a capacidade de dialogar, primeiramente com as autoridades, depois com os acusadores, e mostrar a inocência daquela mulher que injustamente estava sendo levada à condenação. O Evangelho não. No Evangelho tem uma maldade muito sutil, mas muito presente. Qual era a intenção daqueles mestres da lei ao levarem aquela mulher até Jesus? Eles queriam que Jesus cometesse alguma coisa, algum deslize, que era para que eles tomassem essa situação como um pretexto para condená-lo à morte. Olha a maldade que tem por trás. Aparentemente, nós olhamos e observamos só o processo de acusação da adúltera. Mas, na verdade, o grande prejudicado na história, aqueles que eles queriam atingir, era nosso Senhor Jesus Cristo. Eles tentavam encontrar um motivo para o acusar. O Senhor Jesus escolhe aquela ocasião, aproveita daquele momento para dar uma lição para toda a humanidade. Ele se apresenta nesse episódio do Evangelho como a divina misericórdia. Aquela mulher condenada e já para sofrer a sua condenação, é salva pelo coração misericordioso do Senhor. Quanta confiança nos passa esse trecho do Evangelho. O Senhor nos convida a olhar para as pessoas que erram com um olhar de misericórdia. Quantas vezes nós sentimos essa dificuldade? Por quê? Porque a primeira moção que vem de dentro de nós é querermos fazer justiça, até porque, de uma certa forma, o ser humano, ele se realiza dessa maneira, de uma certa forma, alivia até as próprias penas, os próprios defeitos, os próprios pecados. Mas o Senhor, de maneira muito sábia, toca o ponto principal, dizendo uma frase que foi uma frase que se tornou célebre. Quem dentre vós não tiver pecado, seja o primeiro a atirar uma pedra. Portanto, queridos irmãos e irmãs, nessa celebração eucarística, procuremos meditar sobre esse profundo amor de Deus por nós. Um amor grandioso, imenso, que tenta nos resgatar a todo momento, que tenta tirar de nós o peso que nós carregamos. É Ele mesmo que diz em outro momento: vinde a mim todos vós que estáis cansados e fadigados, e eu vos darei repouso. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Essas palavras de nosso Senhor Jesus Cristo encham o nosso coração de confiança, de certeza no seu amor por nós. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.